Fala galera do nono ano, beleza pessoal? Bom galera, meu nome é Leonardo, sou professor de História da Escola Municipal Roberto Simonsen e vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o material de complementação escolar que vai da semana do dia 20 ao dia 25 de junho, tá beleza? Bom pessoal, esse material que começou na página 18 e vai até a página 20, ele está dividido em dois temas. Quais são os temas? Revolução Russa, de 1917 e os fascismos. Nesse caso aqui da apostila, falando sobre o nazismo de uma forma mais específica, certo? Muitos alunos aguardam a chegada desse tema, ficam perguntando, professor, quando é que vão falar de nazismo? Isso lá no sexto ano. É um tema muito interessante, é um tema muito atual. Infelizmente, a gente está aí nessa distância, né? E não é a mesma coisa, mas vamos fazer de tudo para que vocês absorvam o máximo possível desse assunto, que é um assunto muito interessante, muito atual. Vamos nessa? Bom, galera, na página 18, o material começa com um texto, né, falando sobre a Revolução Russa de 1917. Lembrando que essa revolução, como já foi falado aqui em outros vídeos, essa revolução ela foi uma revolução de caráter socialista, que derrubou um governo autoritário, que derrubou um governo capitalista que colocava a Rússia em pleno início do século XX como um país que vivia a época como se fosse da Idade Média, de tão atrasada que a Rússia era, certo? A maior parte da população era camponesa, a maior parte da população não tinha qualquer tipo de direitos, era uma nação, né, com privilégios sociais para os membros da nobreza, do clero, enfim, bem como se fosse ainda a época medieval. Pois bem, essa Revolução Russa, a qual o texto destaca, né, no texto 1, no finalzinho dessa página, página 18, o que é para fazer? São 4 questões que tem num caça-palavra. A primeira questão, ela vai falar o seguinte: o evento ocorrido entre 1914 e 18 que influenciou diretamente o desenrolar da Revolução Russa. Ora, um dos lemas da Revolução Russa era paz, pão e terra, né? Paz, isso era o desejo da população russa, que exigia, né, do seu governante que retirasse a Rússia desse conflito. Mas qual é o conflito em questão? A Primeira Guerra Mundial, tá legal? Pão, a população passava fome, eles exigiam que o governo interviesse nessa questão da fome, a qual o povo estava morrendo, né, de fome. E terra, eles exigiam que o governo fizesse uma reforma agrária para distribuir terras aos camponeses que viviam dela e não tinham terra para plantar. Segunda questão é a seguinte: partido que liderou a Revolução Russa de outubro de 1917. Vale lembrar que a Revolução Russa ela é dividida em 2 etapas. A Revolução de Fevereiro, que terminou com a derrubada do czar Nicolau II, né, e instituiu um governo provisório. Porém, ainda não era o que os revolucionários queriam. Eles queriam um governo plenamente socialista. E foi o que aconteceu com a Revolução de Outubro de 1917. Essa Revolução de Outubro de 1917, ela foi liderada pelo Partido Bolchevique, ou seja, o partido da maioria. Os revolucionários eles eram divididos ali entre bolcheviques e mencheviques. Bolcheviques, do russo, maioria. Mencheviques significa a minoria. Em outubro de 1917, o partido da maioria, ou seja, dos bolcheviques, conseguiu derrotar as forças que estavam liderando o governo provisório e lançaram mão de um governo socialista, certo? A terceira, o nome, né? O nome é até difícil de falar, é Vladimir Ilyich Ulyanov. Estranho, né? Principal líder da Revolução Russa de outubro de 1917, mais conhecido como... Aí, nesse caso, a gente vai pensar o seguinte: é o principal líder da Revolução Russa. O principal líder da Revolução Russa, quando a gente coloca aí em qualquer guia de pesquisa para a gente verificar, vai dar um só, que é o Lenin, Vladimir Lenin. Esse sujeito, ele foi responsável, ele foi o líder dessa Revolução Bolchevique de 1900, essa Revolução de outubro de 1917. Ele, em qualquer livro de história, é apontado como a maior liderança dessa revolução. Tá legal? Partindo para a última, número 4, o exército foi formado para defender a guerra
para defender na Guerra Civil de 1918 e 1921. A Revolução Socialista, o seu líder era Leon Trotsky. E aí, nesse caso, a gente teve essa Guerra Civil, quando foi feita essa Revolução de Outubro, a galera que era patrocinada ali pela burguesia não aceitou a instalação de um governo comunista, um governo socialista, e reagiu. E aí ficaram dois exércitos, o Exército Branco e o Exército Revolucionário, que ficou conhecido como Exército Vermelho. Tá legal? Então, nesse caso, o Exército Vermelho, ele se sobrepôs ao Exército Branco e deu a continuidade do processo dessa Revolução Socialista Russa de outubro. Galera, dando continuidade aí ao segundo assunto abordado no nosso material, o tema é nazismo, certo? Quando a gente fala do nazismo, a gente está identificando uma forma de fascismo. Por isso o texto, ele coloca fascismos no plural, certo? Fascismo, como já coloquei aqui em vídeo anterior, ele surgiu na Itália, após a Primeira Guerra Mundial, sob a liderança de Benito Mussolini. O nazismo, ele é um tipo de fascismo que surgiu na Alemanha, sob a liderança de Adolf Hitler, certo? Quando a gente fala do nazismo propriamente dito, ele tem várias características iguais ao fascismo, como, por exemplo, o nazismo ele se apresenta como uma forma de governo autoritária, uma forma de governo ultranacionalista, antidemocrática. Eles não são favoráveis às eleições, eles não são favoráveis à democracia de uma forma geral e são anticomunistas. E além disso, uma grande diferença do nazismo para o fascismo está na concepção de raça ariana. O Hitler, ele acreditava que existia entre a humanidade uma raça pura. Essa raça pura era o estereótipo do povo germânico. Certo? Então muitos vão dizer, bom, mas Hitler não era alemão, Hitler era austríaco. Então isso faz alguma diferença? Na verdade não. Austríacos e germânicos, eles fazem parte de uma mesma linhagem, digamos assim, que é o povo germânico. Segundo Hitler, essa raça era a raça ariana, a raça perfeita, certo? E que deveria se sobrepor sobre todas as outras raças. Tá legal? E aí, galera, no texto 2, a gente tem aí um relato de um sobrevivente do Holocausto. Muitas vezes você pode ter ouvido falar essa palavra. O que representou o Holocausto? O Holocausto, pessoal, foi o extermínio de mais de 5 milhões de judeus durante o tempo da existência do nazismo. Certo? Nós damos o nome de Holocausto, esse episódio fúnebre, esse episódio sombrio da nossa história, da história humana. História essa que a Alemanha tenta a todo custo, né, barrar, não necessariamente esconder, mas eles tentam evitar que ela venha à tona. Porém, as ideias nazistas, elas estão bem vivas, infelizmente, inclusive dentro do nosso próprio país. Recentemente, nós estamos acompanhando várias manifestações políticas em plena pandemia e no meio de tantas manifestações, no meio de tanta polarização política, alguns grupos ditos neonazistas levantam bandeiras em apoio ao atual presidente Jair Bolsonaro. A gente tem que abrir os olhos e ficar muito atento a isso, porque a história prova, a história mostra que o nazismo não teve nada de positivo para a humanidade. O nazismo foi um modelo político que causou sofrimento, causou dor e é apontado também como um dos principais responsáveis pela Segunda Guerra Mundial, que a gente vai estudar mais à frente, certo? Então, galera, o texto 2 ele vai abordar o relato de um sobrevivente do Holocausto, certo? E o texto 3 está fazendo referência à Olimpíada de 1936, disputada em Berlim. Aqueles jogos disputados em Berlim, sob o comando da Alemanha, organizado na Alemanha de Hitler, era uma forma do Hitler demonstrar ao povo, demonstrar ao mundo essa tal supremacia da raça ariana. Porém, não foi isso que aconteceu de acordo com o que o texto coloca. O americano Jesse Owens, ele conseguiu vencer uma prova de atletismo, ficou em primeiro lugar, e o Hitler, ele, no episódio ali, né, bem a cara dele, ele deu as costas, ele saiu daquele evento não presenciando ali a premiação daquele atleta americano, aquele atleta negro, certo? E os dois textos estão aí para a gente fazer as questões 5, 6 e 7.
A questão 5 coloca o seguinte: o texto 2 é o relato de uma sobrevivente das atrocidades realizadas pelo nazismo na Alemanha. De acordo com o texto, quais os grupos dentre os outros eram perseguidos pelo nazismo? Então, quais são os grupos que a autora do texto coloca que eram perseguidos? Né? Vários grupos eram perseguidos, mas no texto, os grupos específicos, primeiramente ali tem os judeus, né? Depois fala também dos comunistas e também dos homossexuais. Né? Além disso, os nazistas perseguiam os não-arianos, negros de um modo geral, perseguiam também os povos ciganos, entre outros. Mas judeus, comunistas e também os homossexuais, eles estão relatados no texto 2 como os povos perseguidos naquele momento. E aí a questão 6, qual foi a saída redatada no texto 2 para se escapar das atrocidades nazistas? De acordo com o texto, nós podemos perceber que a única saída daquela família foi o quê? Fugir da Alemanha, certo? E aí, chegamos à questão 7. Por que as vitórias de Jesse Owens, relatada no texto 3, foram consideradas negativas para Hitler e o nazismo? Ora, como eu falei, o Hitler pretendia, com aqueles jogos disputados em Berlim, demonstrar a supremacia da raça ariana, o que não ficou claro, tendo em vista que um atleta americano, um atleta negro, venceu. Então, o fato daquela disputa, daquela corrida ter sido vencida por um atleta negro, colocou em xeque a ideia da supremacia da raça ariana. Tá legal? Bom, galera, espero com esse vídeo poder te auxiliar a resolução dessas questões. Espero também que essa pandemia acabe logo para que a gente possa voltar com segurança para as nossas salas de aula e espero também que você possa compartilhar esse vídeo com seus amigos que estão resolvendo essas questões do material de complementação escolar durante a pandemia. Tá legal? Um forte abraço, se cuidem, fiquem bem.